Fala comigo, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus. Estamos aqui hoje para a nossa leitura diária. Hoje é o nosso dia 103. Vamos ler 1 Reis 8 e 9. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado pelo privilégio que temos nesta hora de pararmos um pouco e meditarmos sobre a Tua Palavra. Te damos graças e pedimos a Tua companhia, a Tua presença aqui neste momento, onde vamos fazer essa leitura, para que possamos ter mais maturidade e intimidade contigo, Senhor. Muito obrigado por tudo, te damos toda a honra, toda a glória e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor, 1 Reis 8. Então Salomão mandou chamar a Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, a fim de verem a mudança da Arca da Aliança do Senhor do tabernáculo em Sião, a cidade de Davi, para o templo. Esse acontecimento se deu na ocasião das festas dos tabernáculos no mês de outubro, quando todos os homens se reuniram com o rei Salomão. Durante as festas, os sacerdotes levaram a arca e o tabernáculo para o templo, junto com todos os vasos sagrados que antes haviam estado no tabernáculo. O sacerdote e os levitas levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram diante da arca e ofereceram sacrifícios de ovelha e de bois. Eram tantos os animais que nem puderam ser contados. Os sacerdotes levavam a arca do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins foram feitos de tal maneira que as suas asas abertas cobriam o lugar onde a arca foi colocada. Portanto, agora as asas dos querubins protegiam a arca e os varais que serviam para transportá-los. Os varais eram tão compridos que passavam até dos querubins, além dos querubins, e podiam ser vistos do santuário fora do lugar santíssimo, mas não podiam ser vistos do pátio exterior. Eles estão ali até o dia de hoje. Na arca havia só as duas tábuas de pedra que Moisés tinha colocado ali no Monte Horebe, na ocasião que o Senhor fez a aliança com os israelitas depois de saíram do Egito. Enquanto os sacerdotes se retiravam do santuário, uma nuvem brilhante encheu o templo do Senhor. Os sacerdotes não puderam desempenhar os seus serviços, porque a glória do Senhor encheu todo o templo. Então o rei Salomão fez esta oração. O Senhor disse que moraria em trevas espessas. Mesmo assim, eu construí para o Senhor uma linda casa na terra, o lugar para o Senhor morar, para todo sempre. Então o rei virou-se e olhou para todo o povo que estava de pé diante dele e abençoou a todos. Ele disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez hoje o que ele prometeu ao meu pai Davi, quando disse: Quando eu trouxe o meu povo do Egito, não indiquei nenhuma cidade das tribos de Israel para construir o meu templo, mas escolhi um homem, o rei Davi, para ser o guia do meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o desejo de construir um templo em nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a ele: Estou contente porque você tem um plano para construir um templo em honra ao meu nome. Porém não será você que construirá, e sim o seu filho construirá um templo em honra ao meu nome. E o Senhor fez o que prometeu. Sou o sucessor do meu pai Davi. Como rei de Israel, agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e construí esse templo para o nome do Senhor, o Deus de Israel. Eu preparei um lugar no templo para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança feita pelo Senhor com nossos pais na ocasião em que ele os tirou da terra do Egito. Então, enquanto todo o povo observava Salomão, ele se pôs de pé diante do altar do Senhor, com as mãos erguidas para o céu, e orou: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual ao Senhor no céu nem na terra, porque o Senhor guarda a aliança de amor com os seus servos, que de todo o coração procuram fazer a sua vontade. O Senhor cumpriu hoje a promessa feita ao meu pai Davi, que era o seu servo. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra outra promessa
que fez ao seu servo Davi, meu pai, quando disse: Você nunca deixará de ter diante de mim um dos filhos que siga os meus caminhos e procure fazer a minha vontade, como você tem feito. Sempre haverá um deles sentado no trono de Israel. Sim, ó Deus de Israel, cumpra essa promessa que falou ao seu servo Davi, meu pai. Mas será que é possível que Deus realmente more na terra? Pois os céus e os mais altos céus são pequenos para o Senhor caber nele, e muito menor é esse templo que eu fiz. No entanto, ó Senhor, meu Deus, o Senhor tem ouvido a oração do teu servo e respondido a ela. Ouça o clamor e a oração que o seu servo hoje faz na sua presença. Que os seus olhos estejam sobre o templo, este templo, lugar onde prometeu morar de dia e de noite, para que ouça a oração que o seu servo fizer voltado para este lugar. Ouça os pedidos do seu servo e de Israel, seu povo, sempre que voltarmos o rosto para este lugar e orarmos. Sim, ouça nos céus, lugar da sua habitação, e quando ouvir, nos dê o seu perdão. Se o homem for acusado de pecar contra o seu próximo, e depois, estando aqui diante do seu altar, jurar que não fez tal coisa, ouça dos céus e faça o que é certo. Julgue os seus servos, condene o culpado, fazendo recair sobre ele a consequência do seu proceder, e declare sem culpa o inocente, retribuindo-lhe segundo o seu merecimento. Quando o seu povo pecar e os inimigos do seu povo o derrotarem, e ele se voltar para o Senhor e invocar o seu nome, orando e suplicando ao Senhor neste templo, ouça dos céus os seus filhos e perdoe o pecado do seu povo. Faça que eles voltem de novo a esta terra que o Senhor deu aos seus pais. E quando os céus se fecharem e não houver chuva por causa do pecado do seu povo contra o Senhor, e o seu povo orar voltando aqui para este lugar, invocar o seu nome e confessar o seu nome, e afastar-se dos seus pecados depois de haver os castigado, ouça do céu e perdoe o pecado do seu povo, o seu povo Israel. Ajude seus filhos a seguirem nos bons caminhos em que devem andar e envie chuva sobre a terra que o Senhor deu por herança ao seu povo. Se houver fome na terra, causada por praga e por ferrugem ou mofo, por gafanhotos ou lagartas, ou se os inimigos de Israel cercarem uma das suas cidades e o seu povo for atingido por alguma epidemia ou praga, então quando alguém do povo reconhecer que pecou e orar e suplicar por misericórdia, estendendo as suas mãos na direita deste templo, ouça dos céus o lugar da sua habitação. Perdoe seus filhos e haja respondendo a todos que fizerem uma confissão sincera, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Deste modo, eles sempre aprenderão a temer ao Senhor, e enquanto continuarem a viver nessa terra que o Senhor deu aos seus antepassados. E quando o estrangeiro, que não pertence a Israel, o seu povo, ouvirem falar do seu grande nome e vierem de terras distantes para adorar o Senhor, porque eles ouvirão falar do seu grande nome e dos poderosos milagres, e eles orarem voltados para este templo, ouça da sua morada nos céus o lugar da sua habitação, e essas pessoas responda à oração que fizerem. E todas as nações da terra vão conhecer e vão temer o seu nome, assim como o próprio Israel, seu povo, conhece e teme o seu nome. E toda a terra vai ficar sabendo de que este é o seu templo, onde o seu nome é invocado. Quando enviar o seu povo para a guerra contra os seus inimigos, e o seu povo orar ao Senhor, olhando para a cidade de Jerusalém, que o Senhor escolheu, e para este templo que edifiquei a seu nome, ouça as orações e as súplicas que eles fizeram, e dê a eles o auxílio que precisam. Se eles pecarem contra o Senhor, e não há ninguém que não peque, e o Senhor não fique irado com eles, deixando que os inimigos os levem como escravos para alguma terra estrangeira, seja perto ou longe, se eles pensarem bem no que fizeram e se arrependerem e clamarem ao Senhor dizendo: pecamos contra ti, fomos rebeldes e fizemos o mal, se de todo o coração, de toda a alma se converterem ao Senhor e orarem voltados para a terra que deu aos seus pais e para esta cidade de Jerusalém, que o Senhor escolheu, e para este templo que construiu o seu nome, ouça as orações e as súplicas que eles fizerem.
ouça do céu onde mora e venha dar a eles os auxílios que necessitam. Perdoe o seu povo de todas as más ações, transgressões que eles cometerem contra o Senhor. E faça que aqueles que os prenderem sejam bondosos, tratando-os com misericórdia, pois são o seu povo, a sua herança, que o Senhor tirou do Egito de uma fornalha de fundição. Que os seus olhos estejam abertos e que os seus ouvidos ouçam as súplicas de Israel, o seu povo, ó Senhor. Ouça e responda aos seus filhos quando eles clamarem ao Senhor, porque quando tirou nossos pais da terra do Egito, o Senhor disse ao seu servo Moisés que tinha escolhido Israel dentre todas as nações da terra para ser sua herança. Salomão estava de joelhos, com as mãos erguidas para os céus quando terminou sua oração. Ele se levantou diante do altar do Senhor e em voz alta abençoou todo o povo de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor, que cumpriu as suas promessas e deu descanso ao seu povo Israel. Nenhuma só palavra falhou de todas as maravilhosas promessas anunciadas por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja com todos nós, como esteve com os nossos antepassados. Que Ele não nos baixe e jamais nos abandone, não nos deixe e jamais nos abandone. Que Ele nos dê o desejo de nos voltarmos para Ele de todo o coração e de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos a todos os seus mandamentos, decretos, juízes que Ele deu aos nossos antepassados. E que as palavras da minha súplica ao Senhor estejam sempre diante do Senhor, o nosso Deus, dia e noite, de modo que Ele ajude o seu servo e a todo Israel, o seu povo, de acordo com as necessidades de cada um. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro como Ele. Que o coração de vocês sejam completamente íntegros para com o Senhor, o nosso Deus, e que vocês sempre obedeçam às suas leis e aos seus mandamentos, assim como fazem neste dia. Então, o rei e todo o povo de Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de paz um total de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel fizeram a dedicação do templo ao Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou o centro do pátio em frente ao templo do Senhor, e ali ofereceu ofertas queimadas, oferta de cereais e as gorduras das ofertas de paz, porque o altar de bronze era muito pequeno para as ofertas queimadas, e as ofertas de cereais e a gordura das ofertas de paz. Legal. Naquela ocasião, Salomão e todo o povo de Israel celebraram a festa diante do Senhor durante 14 dias, e veio uma grande multidão de uma extremidade à outra, desde Lebo-Hamate até o ribeiro do Egito. Depois, Salomão mandou o povo para casa, eles abençoaram o rei e foram embora com o coração alegre, por toda a bondade que o Senhor havia mostrado ao seu servo Davi e ao povo de Israel. Amém. Capítulo 9. Quando Salomão havia terminado a construção do templo do Senhor, do palácio e tudo mais que tinha planejado construir, o Senhor apareceu a ele pela segunda vez, como tinha aparecido na primeira em Gibeon, e lhe disse: ouvi a oração e as súplicas que você fez a mim. Tornei sagrado este templo que você construiu, para que habite o meu nome nele para sempre. Estarei sempre vigiando este templo e me alegrando nele. E se você viver uma vida honesta e verdadeira, como viveu seu pai Davi, sempre me obedecendo, então farei com que seus filhos sejam reis de Israel para sempre, conforme prometi ao seu pai Davi, quando disse a ele: um dos seus filhos sempre estará no trono de Israel. Contudo, se você ou seus filhos se afastarem de mim e adorarem outros deuses e não obedecerem às minhas leis, então tirarei o povo de Israel desta terra que lhe dei, lançarei para longe deste templo que tornei sagrado para o meu nome, e lançarei essa gente para longe da minha vista. Israel se tornará um objeto de zombaria e desprezo entre as nações. Este templo, que é tão importante, se tornará um montão de ruínas, e todos os que passarem perto dele vão ficar espantados e perguntarão: por que o Senhor fez essas coisas com esta terra e com este templo? E a resposta será: o povo de Israel abandonou o Senhor, o seu Deus,
que os tirou da terra do Egito, e em lugar do Deus verdadeiro se apegaram a outros deuses. É por isso que o Senhor trouxe este mal sobre eles. Ao fim de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o palácio, ele deu 20 cidades da terra da Galileia a Hirão, rei de Tiro, como pagamento por toda a madeira de cedro e de pinho, e pelo ouro que ele havia fornecido para a construção do palácio e do templo. Mas quando Hirão veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não ficou contente com elas. Que espécie de negócio é este, meu irmão? Perguntou. Estas cidades não valem nada, e até hoje elas ainda são conhecidas como Cabul, pois o ouro que Hirão havia mandado para Salomão totalizou 4.200 quilos. O rei Salomão havia imposto o trabalho forçado para a construção do templo do Senhor, do seu palácio, da fortaleza de Milo, do muro de Jerusalém e da cidade de Azor, Megido e Gézer. Gézer era a cidade em que o rei do Egito havia atacado e conquistado, matando os cananeus que ali viviam, e deu a cidade à sua filha como presente quando ela se casou com Salomão. Salomão reconstruiu Gézer. Ele também construiu Bet-Horon, Baixa, Baalate e Tadmor, no deserto daquela região. Também construiu cidades para os depósitos de cereais, cidades para guardar os seus carros de guerra, cidades para a residência dos seus cavaleiros e cidade de refúgio perto de Jerusalém, nas montanhas do Líbano e por toda a parte do império. Salomão obrigou a trabalho esforçado todos aqueles que sobreviveram das raças pagãs no território de Israel: os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, porque o povo de Israel não foi capaz de acabar de uma vez com aqueles povos no tempo da invasão e conquista de Israel, e eles continuaram como escravos até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus soldados, oficiais do exército, comandantes de carros e soldados de cavalaria. E havia 550 homens de Israel que supervisionavam os operários e fiscalizavam as obras. O rei Salomão fez a mudança da filha de Faraó da cidade de Davi, o antigo setor de Jerusalém, para sua nova residência, que ele havia construído para ela no palácio. Depois ele construiu a fortaleza de Milo. Salomão oferecia ofertas queimadas e as ofertas de paz 3 vezes por ano sobre o altar que ele tinha mandado construir para o Senhor. E também queimava incenso sobre o altar diante do Senhor. Assim, Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão tinha um pátio para a construção de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, às margens do Mar Vermelho, na terra de Edom, onde construiu uma frota de navios. O rei Hirão enviou por navio marinheiros competentes e experientes para acompanhar as tribulações de navios de Salomão. Eles estavam acostumados a viajar para Ofir e dali trouxeram 14.600 quilos de ouro para o rei Salomão. Salomão. O homem não era fraco, não. Finalizamos mais uma leitura. Deus abençoe seu dia. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para mais uma leitura e assim vamos seguir até finalizarmos a Bíblia inteira. Amém? Glória a Deus e até amanhã.